O que a gente precisa entender sobre esse crime organizado, sobre a indústria farmacêutica, sobre o avanço na história da industrialização? Não vamos voltar muito lá no passado, né? Mas século XVIII, século XIX, começou a industrialização. Mais século XIX, século XX, né? E a industrialização ela veio com as commodities, primeiramente, com alimentação, né? Então, a indústria alimentícia, indústria de commodities, ferro, aço, mineração, enfim, armamento, uma série de coisas que foi se desenvolvendo, bens de consumo. E com isto, os grandes empresários, os grandes empreendimentos, tem alguns até que se envolveram com a motivação, com treinamentos, um que é muito conhecido é o Dale Carnegie. Dale Carnegie não. Calme lá. Magnata do aço. É o Andrew Carnegie. Eu confundo. Dale Carnegie é o autor do livro. Andrew Carnegie, magnata do aço, que patrocinou Napoleão Hill, que escreveu as Leis do Triunfo, por exemplo, né? Nós tivemos os Rockefeller, enfim, banqueiros. Banco já existia há muito tempo, mas foi evoluindo com a indústria, o crescimento, desenvolvimento dessas grandes sociedades, desses magnatas, vamos colocar assim. E aí, o que aconteceu? Séculos XVIII, XIX, com o advento dos primeiros fármacos, dos medicamentos, percebeu-se que isto era muito lucrativo. E acabei de falar, Rockefeller, ele patrocinou, deixa eu ver se o Peter fala sobre isso, é nesse livro aqui. Rockefeller patrocinou também um camarada chamado Flexner, fez um relatório chamado Relatório Flexner, que mudou, não está falando aqui, né? Não é tudo que ele pode expor no livro. Eu vou lembrando de algumas outras questões, que nem sempre está tudo no livro, estou costurando aqui, né? Mas o Flexner patrocinou, já no começo do século, aliás, o Rockefeller patrocinou o trabalho do Flexner para padronizar os cursos de medicina, isso no começo do século XX. E isso deu muita força para a indústria que começou a se desenvolver naquela época, se consolidar, e hoje é uma das indústrias mais poderosas do mundo, se não a primeira, que é a indústria farmacêutica se estabeleceu. O detalhe é que essa indústria tem os vendedores na ponta, que são os profissionais de saúde, são os médicos, dependem das indicações, dependem das receitas. Com esse relatório Flexner, vocês podem pesquisar depois no Google, ler tudo, ver os detalhes, vai encontrar vídeos falando, explicando, trazendo toda essa trajetória. Mudou-se a grade curricular de medicina. Então, até o século XX, o início do século passado, 1900 e pouco, a grade de medicina era focada em saúde, utilizava vários recursos da natureza, utilizava fitoterápicos, se valia de fitoterápicos, de plantas, e agora focou em fármacos e focou nas patologias, nas doenças. Houve uma mudança, uma transição muito grande. E a indústria começou a ver que era um ramo lucrativo, os magnatas, os empresários, grandes empresários, proprietários, donos, né, dessa indústria emergente, e percebeu o seguinte: é muito interessante, é muito lucrativo, né? Você compra tonelada e vende miligramas, então é muito altamente lucrativo. Mas precisamos treinar os nossos vendedores. Quem seriam os vendedores? Finalmente, para o consumidor,
os indicadores do produto, né? Quem iria fazer uma indicação do produto, quem iria recomendar o produto, que é o fármaco, medicamento, teria que ser os médicos, não tinha outro jeito. E aí começou uma briga também, né? Porque foram surgindo marcas, enfim, uma série de nomes aí, eu não vou saber precisar datas, mas a Pfizer, Novartis, Sanofi Aventis, são algumas das gigantes do mercado atualmente. Não sei qual período que elas têm, mas começou a haver também uma concorrência entre elas. Detalhe que nessa concorrência, né, quem sai perdendo muitas vezes é o usuário da droga, que é o medicamento químico. A drogaria vende drogas, mas são drogas lícitas, são os fármacos. E o Dr. Peter Gotts, o que ele fala, o que ele mostra? Primeiro, ele compara a indústria farmacêutica com o crime organizado. De que forma? Quais os critérios? Quais os parâmetros? Ele traz casos de fraudes que foram assim, como é que eu vou dizer, denunciados publicamente das empresas Pfizer, Novartis, Sanofi Aventis e outras, a exemplo. É até um pouco cansativo quando você chega nessa parte do livro, porque ele traz várias matérias, várias situações que foram divulgadas, principalmente, claro, nos Estados Unidos, mostrando, denunciando essas fraudes, aplicando multas milionárias a estas grandes empresas. Só que multa de milhões, para quem fatura bilhões, não é nada, né? E mentiras, o lobby também que existe, o interesse por trás, muitas vezes omitindo, não só mentiras, mas omissão de informações que seriam preciosas, colocam a vida de pessoas em risco, colocam a saúde das pessoas em risco, às vezes por omitir dados importantes relacionados às pesquisas farmacêuticas, né? Então descobre-se lá numa pesquisa que o medicamento ele vai ter, ele está desencadeando uma série de efeitos colaterais, 50 possíveis efeitos colaterais, 10 possíveis efeitos colaterais. Ah, não, vamos suprimir isso daqui porque a Anvisa só aceita 8. O FDA, né, a entidade americana que regulamenta a saúde, Food and Drug Administration, né, administração de alimentos e drogas, você vê que até lá está junto isso, no Brasil não é muito diferente, a Anvisa regulamenta alimentação e medicamentos, está tudo junto, já é um sinal, né? O FDA ele tem os seus critérios, então às vezes o que acontece? Manipula-se um estudo, manipulam-se evidências, omitem-se dados para simplesmente passar um produto, para esse produto sair para venda. Por conta disso que muitas multas foram aplicadas e muitos casos de fraudes. E isso impacta e afeta diretamente a saúde pública de forma global. Outras questões que ele traz, né, que permitem fazer essa comparação da indústria com o crime organizado. Fraude, suborno, corrupção política, né? Vamos colocar uma vacina para o Covid, precisa sair logo, precisa acelerar. Quanto que fica aí para liberar? Os chefões aí do Ministério da Saúde, da Anvisa, enfim. Isso foi algo que aconteceu a nível mundial, existiu uma preocupação, uma emergência. Mas a gente sabe, claro, dos efeitos colaterais, principalmente a proteína spike sintética, as consequências nós estamos vendo cada vez mais. E muitas vezes passa com o quê? Com fraude, passa com suborno, entra corrupção política, políticos que são donos, que são sócios, que têm ações dessas indústrias, né? E a área das ações das empresas farmacêuticas, da indústria farmacêutica, das empresas relacionadas à saúde subiram bastante no período da pandemia, porque pessoas estavam buscando muito atendimento de saúde. A demanda estava muito grande. Então, existe um interesse por trás.
Entre 2009 e 2012, eu citei a Pfizer e também Johnson Johnson, foram empresas multadas em bilhões de dólares por práticas fraudulentas. Aqui tem vários exemplos nesse livro, não vou ficar citando aqui para não ficar cansando vocês. E aí outra questão é a manipulação de dados científicos, né? Exemplo do que eu falei, incluindo publicação seletiva de resultados favoráveis. Então, o que é interessante, o que é favorável, a gente publica. O que é desfavorável, a gente deixa quietinho, abafa o caso, né? Dá uma mascarada para passar, para conseguir ter a liberação do FDA, da Anvisa e das outras instituições, dos outros países que são instituições nesta área, né? Vai ter outro nome, claro, cada país vai ter uma sigla, mas as instituições que regulamentam alimentos e medicamentos muitas vezes tem uma certa restrição, então se manipula os dados, as evidências científicas e acaba passando porque não tem uma fiscalização efetiva. Nesse sentido, o Dr. Peter Gottsky ele compara literalmente pelo modelo de negócios da indústria farmacêutica. Tá? Publicação seletiva, como eu falei, a influência da indústria também é muito grande nas publicações científicas e causa até uma dependência financeira. Então, tem revistas científicas que têm um patrocínio muito forte da indústria farmacêutica, ou seja, quem que paga a conta, quem que paga o salário desses cientistas, dessas mídias e de muitos profissionais, no final das contas, é a indústria. Às vezes o médico ganha um valor X e ele ganha 3, 4, 5, 6, 8X. Ele ganha um valor X do trabalho dele e ganha 5, 6, 8X da indústria que bonifica ele de acordo com o que ele está recomendando. Talvez tenham colegas que sejam médicos aqui. Se algum médico ver esse vídeo ou estiver vendo, né, se ofender, que bom que você está ofendido, é sinal que você não está corroborando com isso. Mas, infelizmente, essa é a realidade de quem trabalha com fármacos, com medicamentos. E nós temos que tomar cuidado para não cair, não incorrer numa situação semelhante. Porque a indústria de suplementos está fazendo algo semelhante também, muitas vezes vem com uma proposta parecida. Muito cuidado. Muito cuidado. Tem uma linha de suplementos que ficou sempre me cerceando e tal. Não, você tem que recomendar, indicar isso daí. E não vai. Eu olho e falo, não bate. Esse suplemento aqui é cheio de açúcar. Não bate com os princípios. Eu não vou me vender. Não é esse o nosso propósito. É mais caro, porque tem ali uma marketing multinível, pirâmide. Não é esse o meu propósito de vida, não é esse o meu princípio. Então, cuidado vocês, terapeutas, cuidado vocês que estão indo para a linha do Natureba, para não alopatizar a medicina integrativa, a medicina natural. Cuidado para não se corromperem também, porque tem muitas pessoas que vêm atrás de interesse. E eu sempre falo, aqui não é lugar para você ficar rico às custas dos outros. Você vai prosperar, você vai ter um bom reconhecimento, uma boa remuneração, mas nós estamos focados aqui em propósito. Nós temos uma causa, nós estamos formando esse exército, né, para despertar, alertar e restaurar a vida das pessoas. Né? Despertar as pessoas, restaurar a vida delas. Aqueles que querem sair dessa matrix. Mas, infelizmente, a maioria está preso nessa matrix. Então, muito cuidado com propostas de ganhos